Sabedoria. Aquele que se preocupa apenas em melhorar os aspectos materiais da vida, tais como posição social, empreendimentos, profissão, vive sem criar bases firmes e sólidas. É preciso, por todos os meios, elevar a alma e aperfeiçoar o espírito. Quem tiver esse cuidado, construirá, passo a passo, um novo eu. Não há necessidade de pressa. Aos poucos, no decorrer dos anos, todos poderão tornar-se pessoas magníficas. Basta a mera intenção de pôr em prática os ensinamentos para que já sejam consideradas almas superiores. Desse modo, desfrutarão, com certeza, da confiança de todos, terão sucesso e serão felizes. Talvez os jovens achem que estou dizendo banalidades, ou pregando uma moral antiquada. Muito pelo contrário. Quem segue o que é ensinado na ciência espiritual, que estão em nossos cursos, transforma-se num novo homem. Ultrapassados são aqueles que não apresentam, durante a vida toda, a menor evolução, conservando sempre idêntico modo de pensar e de falar sobre os mesmos assuntos. Mantendo somente conversas mundanas, desinteressantes, sem nenhuma preocupação religiosa, política, filosófica ou artística, não progridem, permanecem estáticos. Embora a maioria das pessoas se comporte dessa maneira, não tenho intenção alguma de censurá-las. Estou apenas chamando a atenção para uma realidade irrefutável. O nosso objetivo é aprimorar o ser humano, para construir um mundo pleno de felicidade. Portanto, quando digo que todos precisam tornar-se pessoas da cultura do século XXI, estou me referindo à formação desse novo homem. Nobreza de atitudes. Para atingir um nível superior de aprimoramento espiritual, são necessárias algumas práticas, entre as quais se inclui a nobreza de atitudes. Como é notório, a maioria das pessoas vive constantemente empenhada em ganhar dinheiro, pensando em uma maneira de agir para que tudo na sua vida corra bem, de acordo com os próprios desejos. Tal atitude corresponde apenas à valorização de interesses pessoais, sem uma direção voltada a ideais mais elevados. Na verdade, quem age assim ou cultiva somente essa forma de pensar, ainda está espiritualmente posicionado num plano bem inferior. Preste bem atenção a esse ponto que é muito explicativo da ciência espiritual. Então, os filósofos e os pensadores em geral, embora sejam semelhantes aos demais seres humanos, já possuem um estado superior de consciência. Quer dizer, sua alma se encontra numa posição mais elevada dentro daqueles 180 graus diferentes dos quais lhes tenho, muitas vezes, falado. Dessa forma, quanto mais alto for o nível espiritual alcançado por alguém, tanto mais nobre se torna o seu trabalho. Mudar de vida. Quem conhece a Deus e tem certeza absoluta de sua existência, já se encontra acima da linha divisória, que divide o mundo espiritual ao meio, por conseguinte, vive na área divina. Essa diferença, embora pouquíssima vista de relance, determina uma mudança total de vida. Então, mesmo sendo ilustre e tendo muito conhecimento, quem se encontra no plano abaixo desse marco divisório tem uma índole malévola e usa a sua inteligência para praticar o mal. De outra forma, para alguém que já ultrapassou a linha, indo para cima, tudo o que pensa ou faz corresponde a ações verdadeiras, próprias de seres humanos. Também não cria máculas para si mesmo nem causa sofrimento aos outros. É bom e, por isso, raramente erra. Pelo contrário, constrói muita felicidade. Viver, portanto, buscando sempre um nível elevado de espiritualidade e acreditando convictamente nessa postura constitui a base fundamental da fé. E o papel da religião deve ser, antes de tudo, o de ensinar ao ser humano tão importante verdade.
a verdadeira paz e segurança. Há pessoas que dizem que para compreender Deus é necessário a teoria. Outras pensam de forma bastante complicada, dizendo que é difícil entender Deus. Porém, é o próprio Deus quem permite compreendê-lo através da vida religiosa. Por isso, do ponto de vista de quem o conheceu por meio da soma de experiências, não há coisa mais fácil que isso. Por exemplo, por mais que procuramos explicar o sabor do botamote, bolinho de arroz coberto com massa doce de feijão, enquanto a pessoa não comer, mesmo que seja um cientista inteligente, não poderá conhecer o seu sabor. No entanto, basta comer para que ele seja conhecido imediatamente tanto pelas crianças, pelos adultos, inteligentes ou tolos. O mesmo acontece com a fé, que deve ser apreendida através de experiências. Deus é, originariamente, a fonte da vida humana. Assim sendo, tanto o corpo físico como o espírito não passa de uma partícula do corpo que constitui o universo. Por conseguinte, Deus e o homem estão numa relação íntima e inseparável de pai e filho. Por isso, por mais que negue Deus, chegará o dia em que, infalivelmente, será encaminhado para a compreensão e, no final, não conseguirá mais negar a sua existência. Pensando dessa forma, não podemos negar que entre as pessoas que aceita e que não aceita a existência de Deus, ou seja, as pessoas que conseguiram encontrar com o Pai e as que não, tem uma diferença. A de ser feliz e de não ser feliz. Até mesmo as pessoas que pensavam que o pai era um ente desnecessário, ao tornarem-se pais de seus filhos, começam a sentir gratidão pelos seus pais e acabam se arrependendo, dizendo que deveria ter dado mais atenção e carinho enquanto era mais jovem. Mas, a essa altura é tarde demais, pois os pais já habitam um outro mundo. As pessoas que não reconhecem o amor de seus pais sentem uma certa tristeza. Podemos dizer que acontece o mesmo com as que não conhecem Deus. Nesse sentido, a fé é imprescindível ao homem. Sem a mesma, não será agraciado com amor verdadeiro e, por mais que possua riquezas materiais, o espírito da pessoa, sentindo sede e fome, não ficará satisfeito. A verdadeira felicidade do homem não está nos bens materiais, mas na riqueza e na paz do espírito. Porém, não estou afirmando que os bens materiais são desnecessários, pois os mesmos fazem parte da felicidade. Apenas estou dizendo que não existe felicidade para as pessoas que ignoram o espírito. No início, as pessoas buscam os bens materiais com entusiasmo, mas será que ficam satisfeitas quando obtêm suficientemente? Em absoluto. No final, o que as pessoas buscam é a felicidade e a satisfação espiritual. Por isso, quem não tem fé precisam se apressar. Fé verdadeira. Inúmeras pessoas neste mundo seguem uma religião, mas os crentes autênticos são raros. Ainda que alguém se considere uma pessoa religiosa, não o será, de fato, se as suas ideias não forem objetivamente comprovadas pelos demais. De que modo, então, se adquire a verdadeira fé? Em primeiro lugar, é preciso ter credibilidade, isto é, tornar-se uma pessoa da mais absoluta confiança, demonstrada pela ausência total de falsidade e mentiras, tanto nos atos quanto nas palavras. O que é preciso fazer para se chegar a esse nível? Acima de tudo, não mentir e depois colocar, em primeiro lugar, os interesses do próximo, relegando a um plano secundário as necessidades pessoais.
Agindo assim, isto é, visando ao bem do outro, todos vão perceber a lealdade de intenções, bem como constatarão a existência de um sentimento de amizade desinteressada naqueles que professam uma religião. Sentirão também uma agradável sensação de bem-estar todas as vezes que entrarem em contato com pessoas de verdadeira fé e desejarão compartilhar sua presença. Quando um religioso age dessa forma, torna-se uma pessoa benquista e respeitada por todos. Querer, portanto, a companhia de alguém que inspire confiança é uma atitude perfeitamente compreensível, pois até nós mesmos, se encontrássemos pessoas assim, gostaríamos de aprofundar relacionamento com elas, nos tornando seus amigos inseparáveis. Quero acrescentar, ainda, que essa boa impressão não deve ser apenas momentânea. Como sempre digo, o homem precisa ser como o arroz. A princípio, parece sem gosto, mas, à medida que vai sendo mastigado, o sabor se manifesta e aumenta gradativamente. É por isso também que constitui um dos pratos indispensáveis à alimentação diária de todos nós. Coisas comuns. A fé é uma coisa comum, pois realiza de forma extremamente natural as coisas naturais. Por isso, dizemos que a fé vem a ser o caminho do homem. O fato de orarmos a Deus, de manhã e à tarde, agradecendo as bênçãos do sol, da lua e da terra também é uma coisa extremamente natural. Agradecer e retribuir a Mokichi Okada, nosso grande mestre e cientista, que praticou a vontade de Deus e nos ensinou o caminho da verdade, é um dever extremamente natural para nós que somos seus discípulos. Em outras palavras, desde que nascemos neste mundo como seres humanos, devemos compreender corretamente o significado e o objetivo da vida e tornando a vontade de Deus a nossa vontade, precisamos atuar como representantes de Deus em prol das pessoas e do mundo. Se procedermos dessa maneira, realizando de forma natural as coisas naturais, este mundo se tornará esplêndido como almejamos. No entanto, no mundo atual, o caminho verdadeiro do homem, extremamente natural e simples, está envolto pelo materialismo e ele vive sofrendo sem poder libertar-se. A fé existe para ensinar ao homem esse caminho simples. Se pensarmos dessa maneira, poderemos entender que no termo simples está contida uma verdade de compreensão realmente difícil. Meishu Sama dizia sempre: as pessoas de hoje têm dificuldades em realizar as coisas naturais, e a fé é uma coisa simples, sabe? Essas afirmações, creio eu, se relacionam ao assunto aqui tratado. Sabedoria. Quando falamos de sabedoria, quase sempre emitimos um conceito errôneo sobre o assunto. A maioria das pessoas imagina que, para adquirir a tal sabedoria, se faz necessário ler e estudar muito. Pelo contrário, o raciocínio mais básico é somente pensar no próximo, nos esquecendo de nós mesmos, pois toda vez que alguém deixa de lado os próprios problemas e procura resolver os dos outros, estará buscando a verdadeira sabedoria.
Se pensarmos e agirmos dessa maneira, a inspiração para fazermos a coisa certa surgirá, e a energia fluirá do nosso interior e acabaremos nos tornando pessoas felizes. Dessa forma, o segredo para adquirirmos a verdadeira felicidade é proporcionar aos semelhantes a felicidade deles em primeiro lugar. Esse foi um ponto para o qual a ciência espiritual sempre chamou a atenção de todos os seus seguidores. Não é um comportamento fácil a ser observado, porque em geral gravitamos em torno de nosso ego e apegos. Entretanto, se conseguirmos nos esquecer de nós mesmos, sentiremos muita alegria, muita leveza e tudo mais fluirá em paz e harmonia. Um dos objetivos da nossa terapia japonesa energética, assim como outros estudos da ciência espiritual que apresentamos em diversos cursos nossos, é exatamente nos conduzir ao desapego para que possamos viver uma nova vida. Por exemplo, quando alguém está sofrendo, passando mal e ministramos a luz da nossa terapia espiritual japonesa, nesse instante, estamos esquecendo os nossos problemas, porque o sofrimento do outro é maior. Analisando esse aspecto, ministrar nossa terapia espiritual japonesa é realmente um privilégio. Por essa razão, devemos tornar esses momentos cada vez mais frequentes. Isso é treinar para termos sabedoria. Honestidade. No mundo atual, a maioria das pessoas faz questão de agir, propositadamente, ao contrário. Dizem mentiras que não tardarão a ser descobertas. Procedem de maneira a perder a confiança dos semelhantes, pois quem mente uma vez, mesmo conservando e tendo outros valores, perde a credibilidade, que é realmente um grande tesouro. Eis a razão pela qual muitos não conseguem melhorar a sua sorte, apesar de trabalharem arduamente. De outra forma, aqueles que forem confiáveis jamais passarão dificuldades porque todos, generosamente, lhes socorrerão nos momentos difíceis. Mentir é, portanto, uma grande tolice. Até agora me referi ao merecimento de crédito do ponto de vista material. O bem mais precioso, contudo, é conquistar a credibilidade de Deus. Para essas pessoas, tudo correrá maravilhosamente bem e a vida lhes será plena de êxito e alegria. Idade semi-civilizada. Todos acreditam que o mundo moderno é uma das civilizações mais avançadas já conhecidas. Em comparação com um período bárbaro, não desenvolvido e primitivo, certamente é altamente desenvolvido. Ninguém seria capaz de negar, entretanto, que seu progresso está apenas no lado material e que espiritualmente ele ainda não superou um estado semi-bárbaro. Na verdade, desde os tempos antigos, a humanidade tem focado a maior parte de suas energias na guerra. A guerra é o exercício do maior tipo de violência, e sua natureza é exatamente a mesma de uma luta entre duas feras, que mostram suas presas e cravam suas garras uma na outra, rugindo e mordendo. Existem algumas nações pacíficas, cujas pessoas estão usando vários meios para evitar guerras da melhor maneira possível. Não é errado dizer, portanto, que um tipo de humanidade é composto de indivíduos bestiais e o outro é composto de seres humanos. Os dois tipos diferentes, com naturezas opostas, estão constantemente trabalhando para satisfazer seus desejos e vontades pessoais.
Este tem sido o processo do passado do homem e é verdade em relação ao seu presente. Essas duas consciências opostas existem tanto em indivíduos quanto em grupos, é claro, independentemente das mentalidades coletivas de seus países. Mas, em virtude das leis que previnem a violência e mantêm a ordem, os criminosos estão praticamente sob controle. É verdade, entretanto, que cidadãos bons e cumpridores da lei ainda são oprimidos por pessoas perversas e estão sofrendo danos em suas mãos. Vejamos alguns outros aspectos. Existem grandes invenções e descobertas, graças ao progresso da ciência. Estas ora criam resultados trágicos e ora contribuem para a promoção do bem-estar da humanidade, dependendo das intenções das pessoas que delas fazem uso. Ao mesmo tempo, a fricção dos dois grandes opostos conflitantes, barbárie e civilização, torna-se a causa de guerras nas quais tais invenções e descobertas são frequentemente mal utilizadas. Quando examinamos o acima de um ângulo diferente, vemos que as pessoas beligerantes geralmente não são religiosas, ao passo que os amantes da paz são geralmente religiosos. Daí a grande necessidade de uma fé sólida. Consequentemente, embora a era atual seja orgulhosamente chamada de uma época de cultura altamente desenvolvida, não seria exagero chamá-la de uma era semi-bárbara e semi-civilizada. Nesse sentido, a semicivilização atual deve ser elevada ao nível muito mais alto de civilização total, em que o material e o espiritual se fundem. Então, a missão das pessoas que estão engajadas no trabalho espiritual é realmente grande.